Durante evento pela liberdade de expressão, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Sanderson enfatizou que os excessos do Supremo Tribunal Federal só ocorreram porque o parlamento se acovardou. O deputado falou sobre a coragem do presidente Jair Bolsonaro de conceder graça ao deputado Daniel Silveira e alertou os parlamentares sobre a necessidade de criar coragem. Sanderson disse: "A nossa vinda aqui hoje é para abraçar o presidente, mas também, mundo afora, dizer que nós não concordamos com o que foi feito com o Daniel Silveira. Mas isso só foi feito porque o parlamento se acovardou, não teve a coragem que o presidente Bolsonaro tem e vai continuar tendo. O parlamento se acovardou e agora nós temos que estar vindo a público e dizer: senhores parlamentares, se acorajem, porque nós estamos com a razão." O deputado prosseguiu: "Como admitir que um deputado que não roubou, não cometeu dano nenhum a alguém, fique 7 meses preso por uma decisão esdrúxula, teratológica, absurda, que qualquer aluno do primeiro ano de direito sabe que é uma decisão absurda e que por isso nós, deputados, parlamentares, sob a batuta de um ex-deputado federal do nosso presidente Jair Bolsonaro, que por ser mais antigo, mais experiente, por ser o presidente da República, mas sobretudo por ser o mais corajoso de todos, teve a valentia e a altivez de dizer não. Não, nós não vamos aceitar ameaças e constrangimentos, como foi, por exemplo, uma medida ameaçadora e com viés de constranger, como foi essa medida agora de uma ministra do STF, dando 10 dias para o presidente da República se explicar em um ato que é próprio dele." O deputado Sanderson apontou que, apesar da pandemia, o Brasil está indo bem e alertou: "Mas precisamos de um parlamento corajoso ao ponto de enfrentar desmandos e abusos como esses que foram o caso da prisão do deputado Daniel Silveira." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, os ministros. Hoje, essa semana melhor, recebendo prefeitos de todo o Brasil, de sul a norte. Quero cumprimentar aqui vários prefeitos do Rio Grande do Sul que estão nos visitando. Cumprimento nossos deputados, parlamentares, que hoje vêm aqui no Palácio Planalto dar um abraço no presidente Bolsonaro e dizer que nós, diferente de alguns, Coronel Crisóstomo, não temos medo. E eu digo sempre que a coragem é
a principal das virtudes humanas. Não é a maior, mas é a principal, porque sem ela não adianta. Nós já tivemos presidentes, sociólogos, estudados, covardes. Tivemos presidentes corruptos e covardes. Tivemos presidentes burros e covardes. Hoje nós temos um presidente honrado, inteligente e valente e corajoso, e é isso que faz com que nós, presidente, é isso que faz com que nós sigamos em frente. E aí é importante, deputados federais, senhores parlamentares, o que aconteceu, e a nossa vinda aqui hoje é para abraçar o presidente Bolsonaro, mas também, mundo afora, dizer que nós não concordamos com o que foi feito com Daniel Silveira, nosso amigo Daniel Silveira. Mas isso só foi feito porque o parlamento se acovardou, não teve a coragem que o presidente Bolsonaro tem e vai seguir tendo. O parlamento se acovardou e agora nós temos que estar vindo a público e dizer, senhores parlamentares, se acoragem porque nós estamos com a razão. Como admitir que um deputado federal que não matou, não roubou, não cometera nenhum dano a ninguém, fique 7 meses preso por uma decisão esdrúxula, teratológica, absurda, que qualquer aluno do primeiro ano do direito sabe que é uma decisão absurda e que por isso nós, deputados, parlamentares, sob a batuta de um ex-deputado federal, do nosso presidente Jair Bolsonaro, que, por ser mais antigo, por ser mais experiente, por ser o presidente da República, mas, sobretudo, por ser o mais corajoso de todos, teve a valentia e a altivez de dizer, não, nós não vamos aceitar ameaças, constrangimentos, como foi, por exemplo, uma medida ameaçadora e com viés de constranger, que foi essa medida agora, de ontem, de uma ministra do STF, dando 10 dias para o presidente da República se explicar num ato que é próprio dele. E o decreto é muito claro, muito objetivo, ele é autoelucidativo, não tem o que explicar, a não ser dizer, senhora ministra, compreenda que nós vivemos uma democracia, onde o Poder Executivo tem as suas missões, o Parlamento tem o seu mistério, e o Poder Judiciário também tem as suas atribuições, mas num processo harmônico temos que nos respeitar mutuamente para fazer do Brasil seguir crescendo, desenvolvendo. Passamos aí 2 anos de pandemia, hoje, graças a Deus, a pandemia sob controle, a economia brasileira, graças a Deus, sendo um case do sucesso mundo afora, mas precisamos ter um parlamento corajoso ao ponto de enfrentar desmandos e abusos como esses que foram o caso da prisão do deputado Daniel Silveira. Um abraço a todos. Presidente, conte sempre conosco e que Deus sempre nos acompanhe. Obrigado. Senhor presidente, meu querido presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sóstenes, senhores ministros, mas eu quero cumprimentar os ministros em nome de uma linda ministra que está aqui, a ministra Cristiane Brito, que eu tenho muito orgulho de ser amiga e que nos representa tão bem. Senhores deputados, senhoras deputadas, quero parabenizar a todos envolvidos por esse importante ato, porque cercear a liberdade de expressão abre um precedente perigoso para os demais direitos básicos do cidadão. Medo, que foi uma palavra que foi falada várias vezes aqui, não combina com democracia, e sim com ditadura. Medo é uma palavra que não combina com o parlamento. Mas o que nós vemos dentro do plenário e que vem gerando medo é que a nossa imunidade parlamentar vem sendo relativizada de acordo com os interesses de um determinado grupo. Por exemplo, usar palavras de baixo calão contra o nosso presidente? Pode. Acusá-lo sem provas? Também pode. Afinal de contas, para esses que assim procedem, a imunidade parlamentar funciona. Para nós, não. Daniel da Silveira. Minha solidariedade
ao deputado Daniel da Silveira. Votei contra a sua prisão e, se tiver votação em relação à cassação, serei contra também. Ao deputado... Minha solidariedade também ao deputado Sóstenes e ao pastor José Wellington Júnior, que foram as últimas vítimas do relativismo do que pode e o que não pode, que está imperando no Brasil. Aos cristãos do Brasil, se não nos posicionarmos a partir de agora, daqui a pouco teremos cerceados a liberdade de culto e a liberdade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus nas ruas do Brasil. É hora de nos posicionarmos como parlamento. Chega de invasão de competência das outras instituições. Presidente Bolsonaro, parabéns. O senhor usou da sua competência como executivo de dar o indulto da graça ao deputado Daniel da Silveira. Muitos indultos foram dados para terroristas, bandidos, e o senhor deu para um inocente. Boa tarde a todos.